Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16, segunda-feira, bora para a nossa análise diária na macroeconomia, galera. A gente teve aqui, né, o aquecimento da guerra lá no Oriente, né, contra o Israel e Irã. A gente teve poços de petróleo, refinaria sendo queimado, né, por parte de um, de outro. Na nossa agenda econômica foi um pouquinho mais tranquila, nós não tivemos nenhum drive de mercado significativo. Então, bora para nossa análise, né? Primeiro, bora começar aqui pelo DXY, para a gente poder chegar no dólar, né? Olha só, o dólar, ele abriu na madrugada, fez um movimento pouquinho mais em alta, mas depois começou a perder, né? Começou a perder essa região aqui do 90, 97, 900, né? Não tá trabalhando, não tá conseguindo chegar ali nos 100, né? O pessoal defende aqui no 90, 99, já tem vendedor esperando. Então o câmbio ele desceu um degrau, tá? Seu outro degrau, né? Que agora aqui ele vai ficar trabalhando, que a gente tem no DXY ele trabalha um pouco mais assim, né? Do 700, aliás, 97, né? 97, bola aqui, né? Até o 97.500, né? Ali lateraliza e depois ganha força e trabalha mais um range abaixo, né? Ele montou essa liquidez aqui no domingo, tá? E depois perdeu ela durante a madrugada. Isso aqui deu uma força para o nosso câmbio já começar. Acho que ele começou num gap de baixa. Não. Já começou num gap de baixa. O mini índice que quase começou num gap, né? Mas eu já vou chegar no mini índice. Então, inclusive aqui eu estava observando, né? O Shao também, o Shao, né? Ele que anda ao contrário do dólar, né? Mas também perdeu força, tá? Aqui era um sentimento comprador na abertura ontem às 7, né? Domingo às 7 que abre, tá? O Shao. E ele estava trabalhando acima da primeira do fixed price, né? Que ele também tem taxa, tá? O ouro tem duas taxas. A prata, ela tem uma taxa, né? Ela tem, deixa eu colocar aqui novamente. Ela tem um silver price, né? E tá trabalhando aqui. A prata, ela tá trabalhando, né? O lançamento é às 8 da manhã, tá? Então ela ficou trabalhando em cima dessa taxa. Aqui no ouro, ele perdeu essa consolidação aqui, né? Ficou trabalhando, mas quando na abertura de mercado, né? O que foi que aconteceu? A abertura do mercado asiático empurrou um pouco ele mais para baixo, tá? E deu uma tendência de baixo. E aqui foi justamente a abertura dos ETFs, né? Que deram um pouquinho mais de força ali na abertura do mercado americano, né? Aí dá uma nova força, um novo gás aqui pro ouro, porque eles também ajudam a empurrar a cotação do ouro, tá? Então, mas só um palpite, né? Rapidamente aqui para vocês. Dólar futuro, olha só o nosso doleta, né? A gente tem aqui, abriu gap de baixa, obviamente por causa do DXY, né? O DXY ele estava um pouquinho mais, ele estava negativo, né? Inclusive aqui perante currency, né? As outras moedas elas estavam ganhando do dólar, né? Numa alta, às vezes um pouquinho mais expressivas e outras uma leve baixa, né? Mas assim, logo pela manhã mesmo elas estavam num movimento mais forte contra o dólar, né? Assim como
elas devolveram um pouco, o dólar ele devolveu um pouco a queda, né? Então, dólar futuro, a tendência aqui era de baixa, né? Inclusive, ele abriu perto do parâmetro de abertura, tá? Bem perto mesmo. A gente tem aqui a máxima da CME, mínima da CME, já buscou a mínima da CME e a taxa mínima de câmbio, né? A gente tem a taxa máxima estava aqui em cima no 585, perto do BRLT, né, que é o dólar turismo, no 590. O dólar não iria chegar até lá, né? Não procurou o POC, tá? E chegou quase perto do ajuste, né? Então essa tendência aqui de baixa, a venda até então seria uma melhor venda mas logo de manhã cedo seria essas 9h40 aqui, né? Para vir retestar essa mínima, tá? E depois no câmbio a gente vê que ele trabalhou em cima do preço futuro, né? E não conseguiu vir desafiar novamente essa mínima, mas a tendência era de baixa, a macro, tá? Na macro era baixa. Então ele conseguiu buscar o primeiro spot do dia. Quando ele consegue, né, a gente sabe que ele tende a buscar o preço à vista, né? Só que ele não conseguiu buscar mais, né? Então eu entendo que aqui uma venda para vir buscar preço à vista, tá? Mas ia ser estopado. A gente sabe que é um tipo de operacional, tá? Que conforme a macro, né, ele podia ter vindo aqui e buscar patamares mais baixos, né? Inclusive vim aqui até no 5,50, né? Tá aqui embaixo. O que que tem de gente protegendo aqui, exportador, importador? É uma pressão muito grande, né? Então, para mim aqui seria um stop, né? No meu entendimento seria um stop aqui, sim. A gente não ganha todas as vezes. Mas depois que ele trabalhou em cima da Petax futura, né, de forma altista, em cima dela, aí nessa volta aqui seria uma compra, né? Um toque e uma compra. Mas realmente seria bem contraintuitivo, tá, galera? Bem contraintuitivo. Porque ele não está conseguindo buscar o preço, né? O spot. Agora, bora ver se ele vai conseguir dar esse mergulho e buscar a taxa à vista, né? Que aqui nós temos, obviamente, a Petax futura final, ele já trabalhou, que era no 27,5, 527, aqui, 527,5, né? Trabalhou a taxa futura, tá? Essa aqui é o horário da Petax, a média dela. E bora ver se ele vai ter força aqui de buscar o preço, o spot do dia, né? Mas eu creio que ele vai fazer o ajuste abaixo dessa VWAP, tá? E não sei, né? Se ele vai ter força ainda para vir buscar o preço à vista, né? O spot do dia. Esse aqui é o spot do dia, é o D0, né? Então, basicamente foi isso para o câmbio, tá? Nosso mini índice, um Lorde hoje, né? Um Lorde e fez a operação que é a operação que no meu entendimento é a operação mais fácil do mini índice. Ele deixou aqui uma abertura, primeiro que ele trabalhou aqui bem perto do POC de ontem e do ajuste. Se no câmbio nós consideramos uma frequência, uma interação entre algum nível de preço importante, no mini índice também uma frequência, né? E de frequência de mercado, nós entendemos aqui, ó, frequência de mercado, né? No Winfold, quanto é uma frequência de mercado? Deixa eu trazer mais para cá, o Winfold, frequência de 205 pontos. Então, se ele chegar a 205 pontos perto, né, perto de algum lugar importante, então ele já pode ser considerado que ele interagiu, né? Então, bora ver a mínima aqui.
Basicamente ele interagiu, né? Aqui tem uns 200 pontos. Então ele interagiu com o POC, com a média contratual de sexta-feira e com o ajuste. Quando o preço faz isso, ele fecha posições e abre novas posições, né? Então isso aqui, juntamente com a nossa macro, que foi aqui, né? Bora ver os índices. Os índices estavam em tendência de alta, né? Clara, né? As bolsas elas estavam mais fortes, né? Elas estavam trabalhando na alta, né? E o setor de energia, né, que a gente vai ver aqui o petróleo caindo, né? Com essas tensões estava caindo ali, inclusive um pouco mais, tá? Tava mais de 2%, 2,5%, só que eles devolveram, né? Então o mini índice, como ele é muito comoditizado, né? Ele deixou primeiro, ele fez aquela movimentação que não deixa a pessoa entrar, né? Que ele só vai trabalhando, isso que é HFT, tá, galera? Então não faz um recuo clássico, né? Mas a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano potencializou, tá, galera? Aqui era para manter a compra e aqui era para comprar mais, tá? Aqui era para comprar mais, inclusive, tá? Mesmo que fosse topo de mercado, mas era para comprar mais. Então, que essa aqui é uma operação melhor, né? Quando tem um horário de verão americano, fica espaçado, fica 1 hora para frente. Aí a gente abre 11h30. Aí essa operação não tem tanta força. Mas quando ela tá junta, né, a abertura do nosso mercado, mais a abertura do mercado americano, que é das 10 e às 10h30, essa aqui ela potencializa. Então por isso que eu coloco aqui a VWAP ancorada, porque essa aqui mostra o preço médio dos plays, do aporte dos preço médio do play, né? Inclusive quando volta nesse preço médio, olha só, engata, né? Então a gente tem uma certa aqui cotação interessante, tá? Alguém trabalha com HFT, espera ficar barato, quando volta na média, aí sim é por isso que aqui tem uma média vermelha e outra verde, que aqui seria, entre aspas, venda e aqui a compra, e aqui é o preço médio, né? Então é justamente esse entendimento para a gente encontrar, né? Porque não dá para a gente encontrar o preço do player, porque a gente não consegue entender todo o mercado de uma vez só. Nós temos que dividi-lo por janelas operacionais, né? No dólar a gente tem aqui, que são as janelas, né? Abertura de mercado, né? A gente tem a máxima da CME, mínima da CME, tá? E mais taxa máxima de câmbio, taxa mínima, né? Alguns cálculos de mercado e depois as PETAX, né? Aí e a abertura do mercado americano também. No mini índice, mesma coisa, né? Abertura do mercado à vista, né? Com o IPOV, as ações e abertura do mercado americano. Deixa eu trazer aqui para vocês, né? Que eu nem falei aqui, inclusive, dos juros, né? Os juros meio de lado, tá? Mas na baixa, ponta mais curta, flat, ponta média e ponta longa negativa. Isso aqui ajudou para que o nosso câmbio pegasse tração para baixo e a nossa bolsa se valorizasse, né? Trabalhasse em alta. Tanto que mercado à vista, né? Abertura do mercado à vista, olha só aqui, galera. Trabalhando em alta, né? Olha aqui, a gente tem um micro S&P 500, né? Trabalhando aqui esse rosa-choque aqui, né? Olha só. O PCIC, que é um índice comoditizado, tá? Aqui da B3, olha só como ele tá trabalhando na alta, né? A gente tem aqui, ele parece o Bloomberg, que eu tenho aqui, um parecido, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Que seria esse aqui, né? O DJ Commodity e o Bloomberg Commodity, né? Que inclusive estão em alta, né?
Apenas um tá numa leve alta, mas eles estavam numa alta, tá, galera? Até então, mais cedo no mercado. Então eles parecem com esses dois índices que levam em consideração as commodities no mundo. Esse aqui. O nosso é aqui da B3, obviamente, né? Então, abertura, né? Deixa eu continuar aqui com a explicação. Tá, olha só. Setor bancário em azul se valorizando, tá? Com 2% de alta, mais de 1,9% de alta, tá? A gente viu aqui, né? Também Petro e Vale estavam um pouco mais positiva, tá? Mas aí ela já fica Petro 4 e a Petro 3, uma trabalhando numa leve queda e a outra trabalhando numa alta, e a Vale também lá em cima, né? Puxando o Ibov, literalmente com 3,30 de alta. Então isso aqui fez com que o nosso mini índice, né, não teve outra, o nosso mini índice trabalhou em alta, né? Então para mim a única, teria duas aqui, mas a única operação era manter a compra e comprar aqui de novo, né, que seria a continuação, tá? Passou aqui da nossa amplitude média diária, tá? E o alvo era justamente o 140 mil. Né? Aqui eu acho um pouco mais difícil, porque é topo passado, né? Aqui é topo de mercado, 140 mil. Então era trazer, né? Aqui até o 140 dava uns 2.500 pontos mais ou menos, né? E talvez essa terceira compra aqui, tá, galera? Mas é um pouquinho mais arriscado porque ele pode voltar até aqui a média, né? Ou fazer algum tipo de trade de livro que ele faria, que eu acho, né? Que ele poderia fazer esse tipo de movimento aqui, trabalhar ali que, opa, deixa eu colocar em amarelo aqui, trabalhar a liquidez aqui, vir aqui, né? Para depois tocar. Né? Era um movimento um pouco mais contra-intuitivo, mas que o mini índice ele faz, né? Às vezes ele mantém essa, ele cria essa liquidez, né? Porque aqui a gente tem um POC. Então ele vai lá perto do nosso alvo, trabalha aqui essa liquidez, vem na rejeição, aí segue, né? Que o mini índice ele gosta de fazer essa movimentação. Só que ele, às vezes ele faz e às vezes ele não faz, né? Então aqui também era uma área, ou então aqui já quando ele já venceu, tá? Mas é para vir desafiar e tá num, aqui é uma modalidade um pouco mais de scalp, eu enxergo, né? Comprar aqui, ele tem que ir. Se ele voltar, estopa no dedo. Ele tem que vir logo desafiar e passar, né? Observar e tentar encerrar aqui no 140 mil, né? O alvo seria 140 mil, tá? Inclusive, quem está comprado aqui, os plays de mercado hoje, segunda-feira. Quem está comprado aqui, galera, nessa região do 138 mil, 800, 700, 600, 500, não vai encerrar agora, tá? Vai deixar para amanhã, para swing trade, porque day trade tu vai pagar 20%. O swing trade tu paga 15%, tá? Então tu paga 15%. Os operadores que estão aqui, eles podem não fechar agora, né? Mas por que não fechar agora? Porque é mais interessante, né? Não pagar. E além disso, quem está comprado nessa região já está com 1.500 pontos, né? O gap normal do mini índice maior no dólar é de 40 a 10 pontos. No mini índice é mais ou menos entre 800 o máximo e uns 200, 150 o mínimo, né? Assim, na média, de máximo para mínimo. Então, se o preço hoje, que eu acho que ele vai encerrar um pouco mais perto da máxima do mercado, né? Olha só, não consegue perder, não consegue nem interagir, né, com essas médias aqui. Então,
é interessante, né, para os operadores eles deixarem o preço correr, né, e não encerrar amanhã, assim que abrir o mercado. Então amanhã, se ele ficar aqui, sem não devolver muito também, porque aí os operadores eles avaliam, né, 5 horas eles fecham a operação ou não, tá? Mas 5 horas eles vão começar a colocar no bolso, né? E deixar uma parte para swing trade, tá? Que é mais interessante. Então, basicamente é isso, galera. Se vocês têm dúvida, deixem aqui no comentário, curtam e compartilhem com um amigo de vocês. Fique ligado que aqui basicamente eu estou dando as nossas análises diárias e alguns insights de trade. Logo, logo a gente vai estar operando junto. Até mais. Falou, galera.